sobre o que a gente vai abordar. Então, vamos lá. Pelo processo de mecanização, desemprego, êxodo rural, a procura por novas oportunidades, a cidade, primeira revolução industrial, emprego nas indústrias, consequências da primeira revolução e os tópicos seguintes. Enfim. Processo de mecanização. A gente vai dar uma revisada do que foi dito na aula passada, né, pelo professor Iago, né? E, assim, isso é ideia para poder recapitular o que já foi dito, né? Para não ficar, assim, no ar, perdido a aula. Então, vamos começar, assim, pelo processo de mecanização do campo, tá? A mecanização do campo, ela começou lá pelo século XVII, com a adoção de máquinas como tratores, colheitadeiras, semeadoras, tecnologias as quais que aumentaram em grande escala a produção comparada com o uso padrão de mão de obra, né? Que é o homem ir lá na terra e fazer todos os processos. A mecanização ajuda o produtor no preparo do solo, na plantação, na colheita, além de fazer a manutenção da terra, transformando todo o processo de semear mais eficaz. E o símbolo desse processo é o trator, né? O que eu estou querendo dizer? Basicamente, se eu tiver uma ferramenta como o trator, eu não vou precisar de 10 homens, né, para tratar da terra, vou precisar de apenas um. E, em consequência, vai ter menos gente trabalhando no campo, né? Isso vai gerando o quê? Vai gerando desemprego. Deixa eu ver aqui. O desemprego, então, tipo, por exemplo, com a adoção das máquinas, o desemprego se tornou frequente, estava aumentando gradativamente. E não só surgiram as máquinas, até porque não era do campo, não se vivia só apenas de colheita, né? Tem a manufatura, né? Que as pessoas foi perdendo para processos industriais, que produziam bem de consumo em larga escala, assim fazendo as pessoas que habitavam o campo repensarem novas possibilidades. Como a manufatura funcionava? Basicamente, eu tenho aqui, tipo, uma lanterna, né? Essa lanterna eu vou lá, pego o plástico, o vidro, vou atrás das baterias, eu monto ela, desenvolvo e vou no mercado vender. Com os processos industriais, tem uma pessoa que vai atrás da bateria, tem uma pessoa que vai atrás do plástico, tem uma pessoa que vai vender, e é feito em larga escala. Então, rende mais, vende mais, né? E todas essas situações foram gerado o êxodo rural. A gente não pode atribuir ao êxodo rural apenas características do desemprego, tá? Porque não é só a manufatura nem o plantio que salvava as pessoas, tinha pecuária. Algumas pessoas se salvavam criando animais, né? E que, dessa forma, né, também tem que observar os estigmas e aspirações da população do campo, né? Então, assim, as pessoas que estavam no campo, nem todas queriam estar no campo, nem todas desejavam estar lá. E também não foi só o emprego. E tinha um lugar, a cidade, que vendia uma ideia, assim, maravilhosa, tipo, venha para a cidade, venha trabalhar, aqui você terá novas expectativas de vida, você terá uma casa, você terá tudo que você sempre sonhou, né? E vendia uma ideia maravilhosa. O que as pessoas pensavam? Caraca, vamos, né? Vamos para a cidade, vamos sair daqui. Desse jeito, as pessoas estavam assim, vou procurar por novas oportunidades, né? E as pessoas que chegavam na cidade procuravam locais para poder trabalhar. Gente, aqui o meu slide está em branco, não sei se para vocês está. Deixa eu ver aqui. Está branco aqui o slide, não sei se está aparecendo para vocês. Ele volta. Está em branco. Para vocês está aparecendo alguma coisa? Tá bom. Então é isso que importa. As pessoas que chegaram lá estavam procurando novas oportunidades. As novas pessoas que chegaram na cidade procuravam locais para poder trabalhar, né? Local para morar, de preferência perto do emprego. Pensando, vou trabalhar lá na cidade. Eu sei que meu primo foi para lá, vou ficar lá com ele, já na casa dele, perto do emprego, provavelmente ele trabalha, né? E todo mundo que ia para a cidade trabalhar, independente da idade, até porque não existia o conceito de infância lá. As crianças trabalhavam, os idosos trabalhavam,
todo mundo estava na labuta urbana. A localidade de trabalho era tudo precário. E todo mundo pensava, vou ficar lá só por temporário. Quando vê, o negócio se tornava eterno. Ficava lá trabalhando, e ficava com uma perspectiva de vida melhor. Até porque essas pessoas eram exploradas, né? E, e a cidade, né, do século XVII em diante, com o êxodo rural, estava ocorrendo na Inglaterra, na cidade de Londres, né? Vou pegar essa cidade que eu peguei os mapas e tem um exemplo bem detalhado, assim. Houve um belo desenvolvimento urbano, né? Isso faz o link com a aula anterior, sobre o urbanismo. Conforme as pessoas foram saindo do campo e foram se alocando na cidade, dá para ver ali como foi acontecendo. A cidade cresceu muito em virtude das migrações. Vinham pessoas de outros países para ficar ali em Londres para trabalhar, já que tinha locais. Todos estavam à procura de novas oportunidades de vida, incluindo trabalho e moradia. E com essa alocação de novas pessoas, regiões, foram criadas como os bairros de trabalhadores, que na verdade nada mais é, nada menos que o subúrbio, né? O subúrbio onde as pessoas trabalham, os parques fabris, que dá para perceber ali nos mapas que tem uma locação ali, uma aglomeração perto da água, porque ali ficam as indústrias. Ali o pessoal largava o rejeito da indústria. Então, também, as áreas de comércio, a área de comércio local, ali onde as pessoas vendiam as coisas entre si, bem como também tinha um centro comercial da cidade, em que todos os bens eram vendidos. Bom, já esses mapas eu tirei da internet sobre um trabalho sobre a cidade de Londres, como é que foi feito o processo de urbanização. Vocês entenderam daqui como é que funcionou o processo do êxodo rural, de como foi acontecendo, quais foram os motivos? Vocês têm alguma dúvida em relação a como a cidade foi se moldando, se estruturando em relação às indústrias? Nenhuma dúvida, então? Então tá, então vamos seguir. Bom, o slide não atualizou para mim, mas eu tenho ideia que seja sobre a primeira revolução industrial. Bom, a primeira revolução industrial é muito importante. Ela aconteceu lá pelo século XVIII, lá na Inglaterra, em 1880, 1870. Por que na Inglaterra? Bom, os fatores que proporcionaram esse advento foi o surgimento de uma classe social no território inglês, a burguesia. Guardem esse nome, a burguesia, que foi promovida pela Revolução Inglesa, né? Os burgueses tinham o capital necessário para investir e, portanto, passaram a financiar a indústria, né? Adquirindo propriedades rurais, matéria-prima e possibilitando a modernização dos meios de produção. Então, estavam estabilizada a política e a sociedade. Ou seja, sem conflito interno. Se não tinha conflito interno, não tinha por que as coisas se derem para trás, não tinha como não fluir. Além de tudo, eles possuíam os recursos necessários. Os ingleses, no caso, a matéria-prima, que era o ferro, o combustível ideal, que era o carvão. E geograficamente, se a gente for analisar, a Inglaterra era também privilegiada, sendo dessa forma um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período. A Inglaterra ela possuía acesso ao comércio marítimo, que facilitava a exploração de novos mercados e aumentava a zona de comércio e tornasse uma potência marítima. O país acabou com um capital que o pastor se investiu nas fábricas. Todo o capital que eles conseguiam, eles botavam nas fábricas. Isso com suas colônias, né? E também havia políticas que possibilitavam uma boa produção, uma política do cercamento, que consiste basicamente em desapropriar propriedades rurais que não possuíssem o título de posse, assim utilizando essas áreas para a pecuária, dessa forma fomentando o êxodo rural. E a mudança de recursos naturais, como ferro, melã e carvão, propiciaram toda essa hegemonia da Inglaterra nesse primeiro momento. Quando a gente falei sobre desapropriação de quem não possuísse título de posse, era basicamente assim. Tem lá o seu Joaquim. O seu Joaquim
o tataravô dele foi concedido a ele terras. Tipo, foram lá o título lá, e ele, bom, passou do pai dele, do avô dele, todo mundo foi se passando essas terras até que chegou nele. E junto estava o título. Aí, quando iam inspecionar, tipo, o senhor tem um título, ele ia lá e apresentava, aqui tem um título, tinha lá o papel todo amareladinho, tudo certo, dizendo que a terra era dele. Mas aí tinha o seu João. Bom, o seu João tinha essa terra há vários anos na família dele. Só que tinha um detalhe. Essa terra chegou nele de uma forma seguinte. O avô dele era um vassalo. E por si ele tinha um suzerano. Então, o suzerano dava uma terra para o vassalo, ia passando essa terra de família em família até chegar ali no seu João. Só que o seu João não tinha nenhum papel para dizer, nossa, essa terra é minha. Só tinha essa história para contar. E ninguém acreditou nessa história. O que aconteceu? Essa terra foi desapropriada. Ele perdeu essa terra e não tinha mais o que fazer. Essa terra foi pega para fazer pecuária, para criar animais. Ele perdeu a terra. O que aconteceu com ele? Ele teve que ir para a cidade. As pessoas que acabavam migrando para a cidade, assim se tornando mão de obra, o que era muito necessário, porque o processo de produção era escalonado, né? Com o avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala, né? E consequentemente o aumento dos lucros. Nesse período, também existia o que conhecemos por divisão de trabalho, como eu disse, escalonado. Escalonado é divisão de trabalho, cada um faz a sua parte. Cada trabalhador passa, então, a exercer apenas uma etapa da produção, e não todas as etapas. Vai lá, tipo, eu tenho lá eu, meus sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Cada um vai fazer uma parte. Não sou eu que vou fazer tudo, vai ser tudo dividido. E dessa forma, fica tudo mais rápido. Cada trabalhador passa, então, a exercer apenas uma etapa da produção, e não todas as etapas da matéria-prima e a comercialização. Como se eu fosse fazer, sei lá, fosse fazer um lápis. Se eu fosse fazer da madeira, que seria cortar a madeira, teria que tratar a madeira, lixar, colocar o grafite dentro e tudo mais, e aí vender. O que leva muito tempo. Mas se várias pessoas fizerem cada parte, daí é possível. E cada funcionário possuía uma função, diferente da manufatura, como eu acabei de exemplificar. E o produtor executa todas as tarefas. A principal indústria no período da primeira revolução industrial era a indústria têxtil. A indústria têxtil fazia tecidos, tudo, tecido, e usava de tudo, né? Nesse período surgiram diversas indústrias de tecidos, de algodão, que se utilizava o terra mecânico. A produção desses tecidos era destinada à exportação, sendo um dos maiores impulsionadores da economia inglesa. Ou seja, os ingleses pegavam lá vários panos, botavam em suas embarcações e iam entregar para ele, iam vender. Ia lá para suas colônias, ia lá para os Estados Unidos, ia vender. E com o uso das máquinas era um processo muito mais rápido. Portanto, o que marca mesmo essa primeira revolução, além de ser o carvão, o combustível que estava no chão, que o pessoal lá achava e já botava lá na fornalha. Além do ferro, que era abundante, era o teatro, os panos. Então, foi isso que marcou muito a primeira revolução industrial. Mas aí, como é que era ter emprego nessa época? Tinha carteira assinada? Tinha 13º, férias? Tudo isso que nós temos atualmente? Não. Com a primeira revolução industrial, as relações de trabalho mudaram. A mão de obra era vendida. Como assim vendida? Eu vou vender minha mão? Não. A pessoa chega lá e vai dizer, olha, tu vai trabalhar para mim tantas horas e tu vai receber tanto. Ou seja, o trabalhador recebeu um salário, ele tornou-se assalariado. O que era diferente de antes, porque antes eu plantava para eu comer, e se sobrasse, eu ia lá e vendia alguma coisa, né? E como havia mão de obra em abundância, né, a remuneração era inversamente proporcional. Como assim? Olha só, eu tenho 500 pessoas para trabalhar aqui para mim. Eu vou pagar 5. Aí vai lá o funcionário diz, não quero, quero mais. Eu digo, olha, eu não vou te pagar mais. Eu posso te demitir, vou oferecer R$ 4 para outra pessoa e ela vai querer trabalhar. Não quer ficar sem trabalho?
as pessoas acabavam aceitando receber menos, né? Eu já no trabalho passava facilmente de 14 horas por dia, sem folga, sem final de semana, sem Natal, sem férias, sem aumento, sem nada. Era trabalho todo dia. Naquela época não existia burnout. E uma grande consequência disso foi a organização social. Como assim? A organização social mudou. Quando eu disse para vocês guardarem aqui o nome dos burgueses, é que assim, agora não existe mais o burguês que vendia as coisas lá no centro, dos burgos, aquela época feudal. Não, os burgueses agora tinham dinheiro, eram detentores. Os burgueses se tornaram os detentores dos meios de produção. E, em consequência, existiam os proletários, os trabalhadores, que eram detentores da mão de obra, né? E, posteriormente, nosso querido amigo Marx vai falar sobre a mais-valia. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara até o momento? Agora não vi muita interação sem ser a do Gerson, né? Então, gostaria que vocês falassem alguma coisa, se tivessem entendido, se alguma coisa passou despercebida, se está tudo ok, se está indo rápido ou não. Então tá. Giovana falou que tá tudo ótimo e ninguém se manifestou. Então eu vou dizer que tá tudo ótimo, então vamos seguir o baile. Eu passei pelos slides, como é que era o emprego na. Acabei não passando os slides, né? Sem falar como era o emprego nas indústrias. Aqui tem uma charge muito interessante, né? Que se remete. O garoto perguntou aqui que o senhor perguntou ali, o garoto falou: queria tarde de folga, né? Tarde livre. Ou seja, todo mundo trabalhava, se a gente for analisar essa charge. Então, trabalho infantil não existia, era só trabalho. O conceito de infância também não existia. O conceito de infância é um negócio muito atual, né? E naquela época não existia. Uma criança era um mini adulto, né? Vamos ver qual foram as consequências da Revolução Industrial. O que ela nos trouxe de bom, o que ela nos trouxe de ruim, o que mudou. Bom, tudo mudou. O campo começou a perder seus habitantes para a urbe. A urbe é a cidade. A manufatura perdeu o lugar para a maquinofatura. Ou seja, eu não faço mais uma caneta sozinho. Agora tenho mais 5 pessoas para fazer uma caneta. Uma pessoa para pegar a tampinha, uma pessoa para pegar o plástico, o refil, botar tinta, né? As cidades começaram a inchar, como a gente viu naqueles slides sobre as cidades. Novas microrregiões surgiram. Os bairros, né? As áreas industriais, os subúrbios, os centros comerciais. E a ordem social mudou totalmente, né? Então, gente que é dono de fábrica, gente que trabalha para essa fábrica, surgimento proletário dos burgueses, os modos de produção mudaram, passaram a ser escalonado. Escalonado. Bom, como eu havia dito, trabalhos em partes, várias partes, né? Tudo separadinho, cada um fazendo alguma coisa. E as relações de trabalho mudaram. Agora, a pessoa é assalariada, ela recebe para executar certa função. E teve a otimização do tempo, né? E, por fim, o início da exploração acentuada dos recursos naturais. Isso é um negócio que acontece há muito tempo, né? Preciso de matéria-prima. Mas como assim? Olha, quando a pessoa tem fome, ela vai lá, planta, né? Colhe e se alimenta. Beleza, isso aí é para a tua existência. Agora, quando a pessoa vai lá e quer plantar, comer e depois vender e receber um lucro, aí já passa um pouco do que a natureza aguenta, né? Mesmo nessa época. Então, as coisas já são levemente acentuadas por causa das indústrias. A Inglaterra ela se industrializou em primeiro momento e posteriormente outras nações, né?
As máquinas introduzidas na fábrica possibilitaram um aumento da produção em menos tempo, né? Bom, pensando assim, caraca, vamos produzir bastante em menos tempo, isso é bom? Em certo ponto é, né? Se for olhar para a agricultura, né? Agora, teve aumento do lucro e desenvolvimento da economia. Foi muito importante para a Inglaterra, porque ela estava ali num período assim, entre aspas, de sorte, né? Pô, sou uma ilha, tenho acesso ao mar, vou vender para o pessoal, já estou resolvido aqui minha sociedade, minha política, vou me desenvolver. E nessa fase foram utilizadas máquinas de fiar, né, nas indústrias têxteis. O terno mecanizado para a produção de tecido, a máquina a vapor, né, utilizada nas indústrias têxteis, nas usinas de carvão e de ferro, nos meios de transporte, como o navio a vapor. Sabe aquele naviozinho que o Mickey, nas suas primeiras edições, aparecia? É esse naviozinho a vapor. E a locomotiva, né? A gente conhece como Maria Fumaça. Então, teve uma grande evolução, mas também quando a gente pode se remeter que, pô, evoluiu bastante. A custo de quê? Bom, a custo de tirar as pessoas do campo. Mas não tirou a pessoa do campo de propósito. Eu tiro a pessoa do campo para trabalhar. Eu tiro uma pessoa do campo para eu produzir mais matéria-prima. Como assim? Bom, se eu tirar uma pessoa lá da sua terra, eu vou pegar aquela terra e vou produzir, botar vaca lá, boi, para quê? Para pegar o couro. Couro eu faço sapato, eu faço mochila, eu faço várias coisas. Boto ovelha, tiro a lã, tiro a carne, e assim por diante. É algo tudo muito intuitivo, né? Tudo como vai acontecendo, como é que as coisas vão se desenvolvendo para acontecer disso. Foi tudo bem pensado. Agora a gente chega na segunda revolução industrial. Antes disso, só para como eu finalizei aqui, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a primeira revolução industrial? Tem alguma coisa que não ficou claro? Se sim, por favor, comentem aí. Se não, já faço uma enquete aqui rapidinho para vocês, tá? Uh, já vejo aqui como é que tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aí no chat. Tudo tranquilo. Bom, então vamos seguir, então. Segunda Revolução Industrial. Gente, a segunda Revolução Industrial começou lá no final do século XIX, né? E teve seu fim lá pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Bastante coisa, né? Foram lá, 1800, 1900 e pouco. E esse segmento de Revolução Industrial mostra uma nova fase, diferente tecnologia, mostra uma cara diferente, tem uma outra pegada. Anteriormente, né, havia necessidade dos trabalhadores para efetivar de fato a produção industrial. Antes não era tudo automático. Tinha lá a indústria direitinho, mas precisava lá do ser humano para fazer tal coisa, isso, aquilo, aquele trabalho escalonado, né? Só que nessa segunda fase se possibilitou a automatização. E teve um ápice. O ápice foi do aparecimento da indústria elétrica e química. Olha só, né? Eletricidade. O que é muito comum para a gente hoje, pô, o pessoal naquela época era um advento assim, ó, futurista, né? E teve assim a substituição do ferro pelo aço. O ferro saiu de cena e entrou o aço, um material muito mais resistente, uma liga metálica bem melhor. Mas não por ser bem melhor, mas por outro quesito. Possibilitou as ferrovias. As ferrovias expandiram, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Ou seja, o pessoal sai lá de trem e vai largando lá os tecidos, as matérias, os bens de consumo em outros lugares. Aumentou o mercado, tem mais dinheiro, mais gente consumindo, né? Surgiram durante a segunda revolução industrial diversos inventos
que modificaram toda a organização social e criaram relações, sejam essas sociais, de trabalho, até mesmo entre o ser humano e o meio, né? Também o combustível foi substituído, né? Pô, de carvão para combustível fóssil. O combustível fóssil é o petróleo. O petróleo estava presente lá. Houve o surgimento de motores a combustão, de gasolina, o gás. Essas mudanças permitiram uma maior produção de bens, como os automóveis. Caraca, já tinha gente lá na Alemanha dando de fusquinha. É. E com todas essas melhorias, o modo de organização de produção mudou. Mudou. Houve uma preocupação a respeito de usar menos para produzir com menos custo. É menos para mais. Essa conta não fecha, se for pensar. Mas teve gente que deu um jeito. Aí surgiu aquela frase lá, tipo assim, time is money. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Como assim? Tem que fazer menos coisa, mais barato, para vender mais. Assim, gerando uma racionalidade do trabalho. Esses métodos de produção ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. O Fordismo ele recebe esse nome em homenagem ao Henry Ford. Isso mesmo. Qual é aquele Ford que vai no carro, Ford Ka, Ford Focus, e aí vai indo, Ford Fusion. Esse teve a ideia de instalar uma esteira por onde passa a sua produção, gerando uma linha de montagem semiautomática. Como assim? Pensa numa sala grande, e nessa sala tem uma esteira. Nessa esteira passa um carro ali e a gente vai colocando porta, volante, vai colocando os pedais, vai botando no motor, vai botando isso e aquilo. Agora, vê se não é genial. Se tem uma esteira se mexendo ali, uma esteira elétrica, né? Não preciso de 5 ou 10 pessoas para movimentar a carcaça do carro. É genial, né? Pô, menos 10 pessoas para eu pagar. É o capitalismo pensando, né? E ele tinha essa linha de montagem semiautomática. Ele logo ele cortou os custos de produção, ele barateou os preços de venda, então perdeu qualidade. Ou seja, ele pegou, diminuiu a qualidade de tudo. E o carro amassava tranquilamente, batia, não vou consertar, vou comprar outro, de tão barato que era. Mas ele aumentou a produção. E assim executou uma produção em massa. Porque o pensamento era assim: as pessoas não querem usar uma bicicleta. Para que eu vou ter uma bicicleta de fibra de carbono se uma bicicleta de bambu, é aquela que eu planto ali, cresce rapidinho, vai funcionar do mesmo jeito. As pessoas não querem, elas não querem saber do que é feito, as pessoas só querem. E é isso que o mercado fala. Eu quero a bicicleta, beleza. Não diz como se quer bicicleta boa, ruim, média, vermelha, verde, não. Quer bicicleta. Então vamos produzir em massa. E foi jogando, foi jogando. Por conseguinte, este modelo se espalhou pelo mundo e se consolidou no pós-guerra, né? Ele permitiu os anos dourados de prosperidade dos países desenvolvidos. Ademais, ele provocou um crescimento econômico sem precedentes e permitiu a criação de sociedades de bem-estar social nesses países. O padrão produtivo alcançou outras linhas de produção, principalmente nos setores siderúrgicos e têxteis. Ou seja, o cara ali pensou assim, eu tenho que fazer mais com menos e assim eu vou. E ele foi. Desse jeito, ele criou uma série, uma forma de produção em massa. Em seguida, a gente tem o Taylorismo. O Taylorismo ele recebe esse nome em função do engenheiro Frederick Taylor. O Frederick Taylor ele já trabalhou em fábricas e sempre analisava as coisas e via assim, assim funciona melhor, assim funciona desse outro jeito e tudo mais. E o cara foi lá, fez uma engenharia, se formou. E basicamente o Taylorismo se preocupa com o funcionário de controle da linha de produção. Então, através de uma padronização estabelecida de um sistema de supervisão e controle, houve
a possibilidade de extrair a ótima produção, reduzindo os esforços produtivos e aumentando a produtividade. O que isso quer dizer? Vamos ver o que o Gerson está digitando ali. Bom, isso quer dizer basicamente assim. Eu vou me preocupar com o treinamento do funcionário. Como assim? Sabe quando a gente vai lá no McDonald's e o funcionário sabe todas as frases de cor e tudo mais e mexe naquele equipamento lá do caixa rapidão? É isso que o Taylor está preocupado. Eu quero um funcionário eficiente. Peraí, vamos ver. A linha de montagem não é... Sim, a linha de montagem era incipiente, mas de uma forma diferente. A forma diferente é que a do Ford era uma esteira elétrica, né, que passava por ali sem que ter outras pessoas para carregar. Mas a linha de montagem da primeira revolução industrial era uma linha normal, uma linha no qual precisava de pessoas, de força humana para mover os equipamentos para que outras pessoas continuassem montando. Não sei se isso, não sei se tu notou a diferença, né? Porque no Ford eu falei da esteira elétrica. Na primeira linha de montagem que eu falei da revolução industrial, da primeira, não era nada elétrico, era com pessoas carregando. Não sei se você entendeu, Gerson, eu respondi muito bem a tua pergunta. Então tá, fico muito contente com a tua pergunta. Então, voltando, quando a gente tem aquele funcionário lá do McDonald's, do Burger King, que ele sabe todas as frases de cor, de perguntas e que é com, a cobertura é extra por mais R$ 1 e tudo mais, é isso que o Taylor faz. Ele quer o funcionário funcionando num padrão de excelência. E o Taylor não é um modo produtivo, vai ser uma análise teórica de organização do trabalho e de administração. Assim, o empresário pode reduzir os custos e maximizar os lucros. Por outra parte, o Ford e outros empresários vão levar essa ideia às suas fábricas e tomar a produção mais eficiente com a especialização do trabalho. Que nem eu falei para o Gerson ali. O Taylor pensa no treinamento do funcionário. O Ford ele pensa na tecnologia. Uma esteira se mexendo com o auxílio de um funcionário bem treinado. Então, isso nos leva a outro ponto, ao imperialismo. Poxa, como esse imperialismo caiu assim do nada? Não, não tem como falar sobre segunda revolução industrial sem imperialismo. Por quê? A inserção de novas técnicas, o aprimoramento de novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de serem impulsionados o desenvolvimento industrial e o aumento da produtividade e os lucros, acabaram gerando bastante desemprego. Peraí, desemprego está funcionando tudo muito bem? Claro, se a gente tem uma esteira elétrica, não tem gente para carregar. Se eu tiro o máximo do funcionário, eu não preciso de outros funcionários para suprir essa deficiência da indústria, entende? E dessa forma, empobrecendo a classe trabalhadora. A mão de obra foi substituída por máquinas, processos automatizados e correias transportadoras. Ou seja, a manufatura deu lugar total à maquinofatura. Como assim? Olha só. Se eu tenho gente trabalhando? Tem. Gente trabalhando recebe dinheiro? Sim. Gente com dinheiro consome. Exatamente. Então, se eu tenho gente desempregada, essa gente não trabalha. Se essa gente não trabalha, ela não consome. Se ela não consome, eu tenho prejuízo. Então, não vale muito a pena ter uma pessoa desempregada. Mas as indústrias não pensaram nisso. E essa nova realidade fez com que a classe trabalhadora não fosse capaz de consumir tudo que era produzido, justamente porque estava desempregada. O que acabou gerando uma grande excedente na produção, diminuindo os lucros, causando diversos prejuízos com excedente de produção gerado pela substituição da mão de obra por máquina. Processos automatizados e correias transportadoras, o mercado não tinha tanta demanda. De acordo com a produção, porque a mão de obra estava desempregada e sem capital para consumir. Então, aí não tem como, né? Gente sem dinheiro não consome. O que os caras pensaram? Bah, se o pessoal daqui não está consumindo, eu acho que tem outro lugar tem gente. Países como os Estados Unidos, a Alemanha, que são capitalistas, tiveram que ampliar seus mercados consumidores.
E esse período ficou conhecido como imperialismo, que consiste em ações e medidas para expandir seus territórios via dominação espacial, que pode ser cultural, pode ser político, pode ser econômico. Mas como assim dominação? É bem simples, é só pensar. Imagina se tiver uma Coca-Cola, uma fábrica da Coca-Cola, em cada estado do Brasil, em cada estado de cada país da América Latina. Isso, de certa forma, vai virar algo cultural, porque as pessoas vão acabar, tipo, eu vou fazer uma refeição, vou tomar o quê? Coca-Cola. Ah, eu vou comer um lanche, vou tomar o quê? Coca-Cola. Porque posteriormente vira econômico. Por que econômico? Olha só. Se eu tenho uma fábrica de Coca-Cola, eu preciso que alguém trabalhe na fábrica. Eu preciso do gerente, eu preciso de quem transporte a garrafa, eu preciso de quem opere as máquinas e vira econômico. E por seguinte, vira o quê? Político. Como assim político? É só pensar. Olha só. Eu vou receber uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul, Pelotas. Aí vai lá a Paula e diz assim: bah, essa fábrica vai dar emprego, então vou deixar a cidade de um jeito que eles queiram vir para cá. Aí eu não vou cobrar imposto, eu não vou cobrar uh, água, não vou cobrar luz, porque daí vai ter gente trabalhando e vai movimentar a economia. Vou criar políticas para que essas fábricas venham para cá. Não sei se vocês estão entendendo, mas não sei se está tudo ok para vocês. Tem alguma dúvida aí? Que agora nesse próximo slide vai fechar. Só uma coisinha que eu vou dizer para vocês. Nessa imagem que está aí do slide, é uma política dos Estados Unidos, né? A política do Big Stick, ou seja, do grande porrete. Isso quer dizer que os Estados Unidos defendem os seus interesses econômicos. Como assim? É só pensar, olha, os Estados Unidos tem uma máxima que diz assim: quem negocia com a Cuba não negocia comigo. Ou seja, se o Brasil negociar com a Cuba, não vai negociar posteriormente com os Estados Unidos, porque ele vai perceber que é uma afronta e não vai querer fazer com que isso aconteça, entende? E é assim, essa é uma política protecionista dos Estados Unidos. Agora, uma dúvida antes que eu feche o assunto sobre a segunda revolução industrial. Olha só, a Alessa Lemos falou nenhuma, com ponto de exclamação. Isso é muita convicção, hein? Estou ficando muito contente. E aí, Jackson, tem alguma dúvida, alguma coisa aí que te passou pela mente? Bom, o Jackson está digitando, vamos ver o que vai sair aí. Ah, bom, tá bom. Que bom, tá bom. Fico contente. Então, consequências da segunda revolução industrial. Olha, o que nos trouxe de bom, o que nos trouxe de ruim, se... Bom, não podemos negar que essa evolução técnica trouxe bons e maus resultados, né? Essa inovação com produção de diversos produtos, com medicamentos pela indústria química, energia elétrica, motores a combustão, evolução da comunicação e aumento da produção agrícola. Olha, olhando assim, a gente pensa, pô, indústria química é o início da indústria farmacêutica, né? Pô, o pessoal começa a produzir um remédio aí, um melhoral infantil, né? Um paracetamol aí, energia elétrica. É um negócio que virou nosso dia a dia, né? Pô, é muito simples para a gente chegar em casa sem ter a luz. Mas o pessoal antigamente não era. Motores a combustão. Imagina só, o pessoal naquela época dando rolê de nave. Eles nem pensavam nisso, eles pensavam, caraca, é um jeito mais rápido de se locomover. E a evolução da comunicação, né? Pô, o pessoal antigamente mandava uma carta e levava 3 meses. Naquela época tinha o datilógrafo, essas coisas assim diferentes. Aumenta a produção agrícola, né? Esse aumento da produção agrícola, se a gente for pensar, faz um link com a teoria malthusiana, né?
que existe que teria mais pessoas nascendo do que a produção de comida. Ou seja, com a Revolução Industrial, caiu por terra essa teoria, né? Apesar desses inúmeros avanços alcançados, né, na segunda Revolução Industrial, ele provou algumas alterações negativas, né? Tipo, um exemplo foi o intenso êxodo rural motivado pela substituição da mão de obra por máquinas. Olha, se na primeira vez o pessoal já usou as leis para remover o pessoal do campo, dessa vez, só com a tecnologia foi possível remover o pessoal do campo, fazer o pessoal trabalhar por menos dinheiro, né? Fazendo que muitos trabalhadores deixassem o meio rural e dirigissem as cidades. Pô, a cidade começou a inchar, né? Aí se iniciou nesse momento um processo de urbanização. Caraca, tá ficando mais urbano do que já era antes. Aí com ele começou alguns problemas com o inchaço urbano, né? E a favelização. Ou seja, começou a criar aquelas micro-regiões lá mais carentes, né? As pessoas sem emprego, né? Que o desemprego que significou muita mão de obra disponível. Desencadeou um aumento de pobreza, da violência e da desvalorização do trabalho. Cara, parece 2020, né? Pobreza, violência e desvalorização do trabalho. Ou seja, um montão de subemprego, né? Várias pessoas sofrendo violência porque as outras pessoas não têm emprego, porque é algo assim, ó, histórico. Se a gente que a gente escuta muito na faculdade, pelo menos eu já escutei várias vezes, e assim, olha, se a gente quer entender o presente e prever o futuro, tem que entender o passado. E para mim, no passado está muito claro, né? O desemprego que significou muita mão de obra, né? Pô, muita mão de obra disponível, deu muita pobreza, deu violência e desvalorização do trabalho. Cara, isso daí é algo terrível. O que a gente encontra no passado, no presente, e possivelmente a gente vai ter isso no nosso futuro, né? Acho essa coisa muito complicada. E aí a gente vai ter que seguir agora para a terceira e última revolução industrial. Terceira e última citada nos livros, né? Porque agora há indícios de uma quarta revolução industrial, no entanto, não está presente aqui. O que o Gerson está digitando ali? Vamos ver. Ah, tá. É bem simples assim, ó, Gerson. O desemprego foi algo muito significativo, tá? Muito significativo por quê? Porque teve muita mão de obra livre, muita mão de obra solta. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa não trabalha, ela fica mais pobre do que já estava, né? A pessoa trabalhava naquela época já não tinha muito dinheiro. E sem trabalho era zero, né? Então aconteceu do quê? A violência na cidade começou a se desencadear, né? Por causa da desvalorização do trabalho. Como assim a violência se desencadeou? Olha só. Nesse slide tem uma imagem que representa a violência na cidade. Porque as pessoas pensavam assim, cara, tem muita máquina aqui fazendo serviço que eu poderia fazer. Então eu vou quebrar essas máquinas que eu faço serviço e vou ter dinheiro. Porque o cara não vai ter capacidade de pegar outra máquina e repor no mesmo instante que eu quebrar. Então as pessoas iam lá, quebravam as máquinas para poder trabalhar. Isso foi uma revolução lúdica, né? Que aconteceu na segunda revolução industrial. Por isso que eu reitero, a falta de trabalho, a mão de obra livre, façam que as pessoas fiquem violentas porque elas estão na pobreza. Não sei se tu conseguiu pegar agora, o Gerson. Está ok para ti? Ah, que ótimo. Então,
Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, que gostaria que eu reiterasse, que eu, né, repassasse aqui? Tem alguma coisa ou não? Então, tá. Enquanto já se vai digitando ali, eu vou passar ao próximo slide. Terceira revolução industrial. E ali, ó, já pode digitar um slide se for alguma dúvida, alguma coisa aí que eu respondo na hora ali. Enquanto isso, eu vou tocando o baile aqui, tá? Então, a terceira revolução industrial, ela começa após o término da Segunda Guerra Mundial. E se estende até os dias de hoje, né? As mudanças no campo tecnológico começaram a se sobressair em relação às indústrias. Novas posições de destaque são a robótica, a genética, a informática, telecomunicações e eletrônica. O que anteriormente era um destaque a produção de bens de consumo, como carros, como a indústria têxtil, a agricultura e tudo mais. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo. Visto que o objetivo era produzir mais e menos tempo. De novo, menos tempo do que antes. Empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra, que assumiu a liderança em todas as etapas de produção. Comercialização e gestão de empresas envolvidas na fabricação e o comércio de bens produzidos. Ou seja, antigamente não precisava só de uma mão de obra que fosse braçal, né? Alguém ali para operar, alguém para fazer isso, aquilo, carregar, puxar, levantar, seja lá o que for. Agora, com a tecnologia avançada, precisa da mão de obra qualificada. Ou seja, todo mundo que quer trabalhar vai ter que ir para o SENAC, né? Fazer seu cursinho lá, para ficar com a mão de obra qualificada, senão não vai ter emprego. É o que a gente encontra atualmente, né? O ensino técnico, né? E seguindo assim, houve uma houve aprimorações, né? Desculpem, né? Já aqui que eu estou curioso que o Gerson está digitando. Houve aprimorações na indústria via tecnologia. Houve a remoção da mão de obra humana e a inserção de robôs para executar tarefas em aumento e para aumentar os possíveis lucros, diminuindo o tempo de novo. Além desse pleno desenvolvimento, houve mudanças nas relações sociais e a relação do ser humano com o meio, né? A passos largos, né? A gente tem que ver que a distância entre as duas diminuiu. A gente passou a estar com a dentro tratado instantaneamente. Hoje eu estou online no WhatsApp falando com uma pessoa lá dos Estados Unidos, da China, seja lá onde for. Teve um rompimento imenso dessas barreiras físicas e temporais, que agora todo mundo está conectado. Conecta a cultura, conecta a língua, conecta histórias. Esse advento ficou conhecido como globalização. Opa, vamos ver ali. O Gerson falou, tá, acho que atualmente precipitação das empresas, como aconteceu no passado, reduz ou extingue algumas formas de trabalho. Falando que tem investido no aplicativo, por exemplo, dispensa funcionários que ficam na plataforma. O próprio cliente consegue ter acesso ao crédito de aplicativo. Isso é mais cômodo e menos oneroso para os bancos e tal. Gerson, concordo contigo totalmente. Isso se chama desemprego estrutural. A gente vai quebrando as estruturas para facilitar, né? Para não ter mais esses danos onerosos, para reduzir custos. Um bom exemplo é assim, a gente vai no Guanabara hoje e quando vai comprar, tem a opção do caixa lá com o atendente, tem aquele caixa, você mesmo passa ali e paga o cartão de crédito. Olha, a tendência é ficar assim, porque a gente pensa ali, tem 4 caixas, precisa de uma pessoa ali fiscalizando. Ou seja, é só um salário em vez de 4. É muito mais barato fazer isso, o desemprego estrutural. O Gerson, quando
fala isso tem muita razão. É muito mais fácil para as empresas fazerem isso. Mas vai acontecer o que aconteceu, eu já havia dito. Gente sem trabalhar é gente sem dinheiro. Gente sem dinheiro não consome. Se não tem consumo, o comércio, a economia vai quebrar. Vai quebrar, vai ter altos índices de violência e assim por diante. E, como eu disse, aconteceu essa globalização, né? Tá todo mundo globalizado, tá todo mundo conectado, todo mundo tá assim, ó, junto. Tá todo mundo junto e separado, né? Junto porque todo mundo conectou e separado porque tem a sua casa, né? Tem seu espaço, tem seu local. Enfim, aí a terceira revolução industrial, né? Slidezinho. Essa charge aí eu acho icônica, né? É um robô expulsando o, a pessoa ali do seu local de trabalho. O que é muito real, né? É muito real. Hoje a gente vai ver uma montadora de carros, não tem mais gente colocando porta, tem um robô lá. É tudo assim. Só que isso traz muita consequência, né? Vamos ver. Opa, peraí. Tá bom. Aqui vamos ver quais são as consequências dessa terceira revolução industrial. O que ela nos trouxe? O que ela não nos trouxe? Gente, foi muita consequência da terceira revolução industrial. A indústria farmacêutica deu um salto enorme. Gente, anticoncepcional foi um salto enorme. Deu autonomia para a mulher decidir o que ela faz com o corpo dela ou não. Isso é o máximo. É surreal. E, além disso, as fronteiras, as barreiras físicas, como eu já havia dito, sumiram graças às telecomunicações. Hoje eu falo pelo Skype com qualquer pessoa do globo, WhatsApp, Google Maps. Aí a gente está tendo aula EAD aqui graças ao computador, né? Aí a tecnologia, a informática cabe em nossos bolsos. Hoje o celular cabe no meu bolso. Antigamente o computador ocupava uma sala inteira. As multinacionais surgiram pelo globo terrestre em segundos. Hoje tem Starbucks em tudo que é lugar. Hoje tem Coca-Cola, Apple, Microsoft, tem tudo. As pessoas estão conectadas o tempo todo. Só que assim, o avanço tecnológico também mudou a relação do homem e o meio, ao passo que transformou o processo produtivo algo louco, né? Muito louco. Porque, como já fomos falando, as pessoas estavam querendo produzir mais e menos tempo, mais ou menos tempo. Olha, eu não conheço tempo negativo, né? Não existe menos 5 segundos, né? E essa demanda vinha crescendo cada vez mais e mais e mais. Só que os recursos naturais ainda são os mesmos. Não existe 3 planetas Terra, 4 planetas Terra. É só um. E essa nova característica do sistema produtivo tem preocupado muito os ambientalistas, né? É uma forma ameaçadora de produzir. E os recursos naturais estão sob ameaça dessa forma. As gerações vindouras podem sofrer as consequências. Quando vê, o meu neto vai ter que tomar água desnalizada, água do mar, né? Tratada. E é preciso buscar, gente, um consentimento, um desenvolvimento sustentável. Antigamente eu escutava assim: se os Estados Unidos ou China forem seguir o seu desenvolvimento, a sua economia, a sua produção de artigos e tudo mais, no mesmo ritmo que estão produzindo, vai precisar 8 planetas Terras. 8 planetas. Gente, é muita coisa. O nosso planeta é enorme, a gente não sabe nem o que tem debaixo do mar. A gente não tem noção. E aí o que acontece? O pessoal vai lá, vai tocando fogo na Amazônia. O pessoal vai lá. Olha só, a gente sabe que o aquecimento global acontece por natureza, né? Mas a emissão de gases na atmosfera vai gerando aquecimento mais que deve acontecer e vai degelando as geleiras. Como podemos mostrar água doce com água salgada? Olha, tem uma coisa chamada pH ácido, alcalino, né? pH base.
E existem espécies de peixe que vivem só em água alcalina, que vivem só em água ácida, entende? Vai matar a espécie. 1 grau a mais pode matar uma planta. A gente, quando fica com 1 grau a mais, o nosso corpo já está febril, já está tremendo com frio. É isso que acontece com o globo. E além disso, o que eu já falei na primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, a desvalorização da mão de obra. A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A substituição da mão de obra humana pela maquinofatura totalmente automatizada é responsável pela exploração do trabalho e possibilitando as existências de novas relações entre empregador e empregado. Antigamente, era, né, se essa reforma da Previdência, agora a gente trabalha com contrato. Contrato de 3 meses. Pô, acabou o contrato em 13 meses, tchau, chama outra pessoa, 13 meses, tchau, chama outra pessoa. Aumentou, então, o desemprego, assim como os trabalhos informais. Hoje tem muito mais trabalhador de Uber. Tem muita gente entregando iFood de bicicleta. Né? E isso, na minha concepção, é o degradante. Não digo que é degradante trabalhar, mas eu digo que é degradante o desrespeito que tem com o trabalhador. À medida que a gente vai melhorando a nossa técnica, a nossa forma de, né, trabalhar com as pessoas, isso vai, né, vai degradando as relações sociais, as relações de trabalho e tudo mais. Bom, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma questão aí que não ficou bem clara, se tem alguma coisa aí que vocês querem acrescentar, se tem algo que eu não expliquei, né? Como é que está a situação aí, vocês entenderam? Tem alguma coisa a acrescentar, Gerson? Bom, se o Gerson disse que está tranquilo, então quer dizer que não tem mais nenhuma dúvida. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso, era sobre a urbanização e a Revolução Industrial, né? Como que isso acaba linkando, como a Revolução Industrial teve um grande impacto na urbanização, como as indústrias conseguiram trazer o pessoal para a cidade, né? E de uma forma forçada, inicialmente, e depois de uma forma indireta, né? Com o avanço da tecnologia e tudo mais. Eu queria salientar muito isso. Eu tentei elencar aí umas coisas atuais, uns contextos mais próximos do que nós estamos acostumados, né? Para poder facilitar o entendimento de vocês, né? Teve aqui uma forte interação. Eu agradeço muito ao Gerson que interagiu, que trouxe questões, apontamentos, né? E as outras pessoas também que responderam minhas perguntas, falando que está tudo tranquilo, que estão entendendo. Acho isso aí maravilhoso, é muito importante para nós professores que vocês, educandos, interajam, porque é assim que a aula flui, né? A aula não é chegar aqui e depositar um montão de conhecimento em vocês, o negócio é construir, a gente tem que chegar a uma concepção de um assunto, dizer, olha, acho que é desse jeito, uma concepção mútua, né? Onde que todos devem entender, e que, assim, eu estou aqui aprendendo junto com vocês, tá? Porque eu não sou formado, né? E estou aqui aprendendo a ser professor. E vocês me ajudam muito interagindo